Bom dia virtual, galerinha. Tudo bem? Bem, antes de começarmos com a nossa aula proposta hoje, eu gostaria de dar algumas dicas aí para vocês, né, nesse período que estiver realizando as atividades em casa, para estar realizando os estudos de forma mais produtiva, né? Algumas regrinhas básicas, como por exemplo, conservar o seu material e o local de estudos sempre organizado, né? Organizar seus estudos de maneira que possa fazer parte da sua rotina, né? Ok? Um outro aspecto importante é a disciplina, né? A disciplina é aquele tipo de característica inerente quando queremos ter sucesso em algo. Por isso, ela é indispensável durante esse período que vocês vão estar realizando seus estudos em casa. Mas aí fica uma perguntinha bastante interessante. O que eu posso fazer para me ter mais disciplina? Bem, são 3 atitudes básicas que você pode seguir. Focar, notar e fazer. Quanto a essas atitudes aplicadas, você terá resultará uma produtividade muito maior e, além disso, é importante que elas sempre estejam dentro de um certo prazo. Não deixe as coisas acumularem, ou seja, todo dia vocês têm que estar abrindo o site do Colégio Logos e acessando o conteúdo que é disponibilizado a vocês. Basicamente isso, ok? Um outro aspecto importante, que no caso em especial eu, na matemática, vou fazer, é selecionar algum material complementar, alguns exercícios complementares. Por quê? Não vai dar para me pedir todos os exercícios da apostila para vocês, né? Vocês não têm só matemática para se dedicar, tem todas as outras disciplinas da grade de vocês. Porém, vou selecionar durante cada módulo que a gente vai estar aprendendo, vou selecionar alguns exercícios que são importantes que vocês façam e os demais eu vou colocar como atividade complementar. Não é de vínculo avaliativo. Faz quem quer, porém eu vou estar disponibilizando o gabarito com a correção dessas atividades complementares também. Quem tiver com o tempo mais disponível, tiver ansioso, não tem nada para fazer, pega e vai fazer as atividades complementares, com o intuito de aperfeiçoar entendimentos em determinado assunto, correto? Bem, continuando aí, né? Um outro termo bastante interessante também é determinar um tempo fixo para estudar. E por que isso? Uma vez que a gente determina um horário de estudo, a gente evita contato com redes sociais ou outras distrações, né? Tentar evitar ruídos, verificar um momento do seu dia a dia, que sua casa está menos agitada, tem menos ruído, mais calmo para você pegar e dedicar esse momento aos seus estudos, tá joia? Manter o foco sempre, evitar estar pegando o celular, olhando e tal. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar aos poucos. No começo é difícil, mas pouco a pouco a gente vai se adaptando a essas questões, né? E por fim, não menos importante, né, não se esqueça de alimentar, né? Se durante esse período de estudos aí você se sentir um pouco ansioso, né? Para um pouquinho, vai dar uma pausa, vai comer alguma coisa, se alonga, exercite, ok? Cuidar da saúde é de fundamental importância nesse momento que estamos passando. E é isso aí, um forte abraço e vamos para a nossa aula. Bom dia, meus caros. Bem, nessa aula irei fazer a correção dos exercícios que eu havia proposto nas últimas aulas, correto? Vou dividir essa correção em 2 partes, na aula 1 e na aula 2, perfeito? Vamos começar então. Pegando aí os exercícios que eu havia pedido da revisão associado ao módulo 2 de radicais, a questão 1 ele pede para identificar qual das alternativas não representa um número racional, perfeito? Então a letra A, a gente de cara, a gente já vê, pelo que a gente já sabe, que não existe raiz quadrada de número negativo, tá joia? Então esse já é uma das possibilidades. Então não pertence ao conjunto dos racionais, tampouco dos reais, porque não existe solução para esse tipo de equação. Bem, continuando aqui apenas para a gente ilustrar o conjunto dos números reais que se divide em racionais e irracionais. Raiz quadrada de raiz cúbica de menos 1. A gente sabe que raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Menos 1 multiplicado 3 vezes vai ser menos 1. Perfeito? Sendo número racional. Então não se enquadra. Desse número decimal aqui vai ser equivalente a 0,3, também sendo número racional. Aqui 9 menos 4 vai ser igual a 5. Não tem solução exata. Então a raiz quadrada de números que não tem solução exata, eles são irracionais. Então não é racional. Ok? Então vocês podem considerar aí como sendo um número não racional. E a raiz quinta de menos 32, vamos ver, raiz quinta de menos 32 é menos 2, né? Ou seja, menos 2 multiplicado 5 vezes, né? Vocês fazendo o jogo do sinal aqui, vocês vão ver que vai manter negativo, né? Vai ficar menos 32.
toda vez que o índice aqui do radical for ímpar, o radicando pode ser negativo. O radicando só não pode ser negativo caso o índice do radical for par. Perfeito? Lembre-se disso. E por fim aqui, raiz quadrada de 10. A gente sabe que a raiz quadrada de 10 também não dá um resultado exato. Então é um irracional. Correto? Então a gente pode marcar ele também. Perfeito? Bem, esse daqui era apenas para calcular algumas raízes, entendeu? Então, primeiro, começando aqui pela raiz quadrada de 441, né, que é equivalente a 21, né, 21 multiplicado por ele mesmo dá 441, por isso sua raiz quadrada é 21. Menos raiz quadrada de 169, aqui nesse caso você vai manter o sinal de menos que está externo ao radical e resolver. Quanto que é de 169? É 13, então vai ficar menos 13. Raiz cúbica de 1, qualquer raiz de 1 sempre vai ser 1, correto? Agora aqui tem que ter uma atenção, eu tenho um número negativo aqui fora e dentro do radicando. Lembrando que quando o índice do radical for ímpar, o radicando pode ser negativo. Então a gente tem que fazer um joguinho de sinal. Quanto que é a raiz cúbica de 125? É menos 5, né? Menos 5 vezes menos 5, mais 25. Mais 25 vezes menos 5, menos 125. Fazendo um joguinho de sinal aqui, menos com menos, vai ficar mais. E agora aqui, raiz quinta de 32, você já conhece que é 2. Multiplicando 2 5 vezes, vocês vão ter a raiz, vocês vão ter 32, correto? Bem, dando continuidade aí, vamos para o número 4. Número 3, desculpa, não me adiantar. A sentença raiz de 25 mais raiz de 16 é igual a raiz de 41? É verdadeira ou falsa? Se a gente voltar um pouquinho no nosso conteúdo, vocês vão ver uma tabela, né? Vou colocar aqui para lembrar. Vocês lembram dessa tabelinha bem no início do conteúdo, onde a gente definiu qual dessas sentenças, dessas equações aqui eram verdadeiras ou falsas. A gente sabe que a gente não pode somar o radicando, tá joia? Quando, igual aqui, 3 mais 2 ser igual a raiz de 5. Isso não é válido. Você tem que resolver a raiz de forma individual para depois fazer a soma. O mesmo vale para a diferença. No produto, eu já posso. No produto eu posso fazer a multiplicação entre os radicandos, desde que o radical aqui, a raiz aqui, seja de mesmo índice. Aqui é quadrada, aqui é quadrada. Novamente, não vamos somar, né? Ok? Raiz de 2 mais raiz de 2 não vai ser igual a raiz de 4. O mesmo vai para o 3. Olha? E aqui? O que acontece agora então na soma? A soma você pode pegar, eu tenho uma raiz de 2 mais raiz de 2, então ela vai ser igual a 2 vezes a raiz de 2. Isso sim é válido. Vou colocar a raiz de 4, não. Eu não vou somar os radicandos. Eu vou somar as unidades. Eu tenho uma, duas. Igual aqui, raiz de 3 mais raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. O mesmo vai ser válido aqui. Isso aqui não vai ser igual a raiz de 41. Vamos ver agora? Ok? Isso aqui está na página 43, esse quadro. Vejamos. Então, aqui o que seria o correto? Você resolver a raiz de 25 e a raiz de 16 e depois fazer a soma. Isso daria o quê? 4. A gente pegar a calculadora e fazer a conta da raiz de 41, a gente vai ver que vai ser aproximadamente 6,4. E 6,4 é diferente de 9, correto? Então, claro que raiz quadrada de 25 mais 16 é diferente de 41, perfeito? Da mesma forma que 9 é diferente de 6,4. Então, o correto na soma de raízes, você resolver em separado primeiro, tá joia? Depois você soma. Caso as raízes forem iguais, com o mesmo radicando, aqui radicando é diferente. Aí você colocaria 2 vezes ela, como eu mostrei na tabela. Raiz de 2 mais raiz de 2 vai ser igual a 2 vezes a raiz de 2, correto? E não igual a raiz de 4, perfeito? Vamos lá, questão 4. O volume de um cubo mágico é de 1331 centímetros cúbicos. Qual que é a medida de sua aresta? Arestas são os ladinhos aqui do cubo, correto? Quando a gente sabe o volume de um cubo e eu quero calcular a aresta, basta eu extrair a raiz cúbica do volume. Então isso é fácil de fazer. Se eu quero determinar a aresta desse cubo, eu extraio a raiz cúbica de 1331, que vai ser equivalente a 11, perfeito? Só isso.
Então a resposta, a aresta do cubo mede 11 centímetros. Questão, a última aí, questão 5. Calcule o valor dos radicais. Quando a gente tem expressões desse tipo, vocês têm que começar resolvendo de dentro para fora. Então eu vou começar com esse radical mais interno. Resolver a raiz quadrada de 36, depois somar o resultado com 2 e ver se eu consigo extrair a raiz cúbica desse resultado, perfeito? Fazendo aqui, vamos lá, começando pela raiz quadrada de 36 vai dar 6. Agora eu faço a soma, mantenho 2 aqui, 2 mais 6, né? 8, raiz cúbica de 8. Existe algum número que eu multiplico 3 vezes que dá 8? Claro que existe, você já conhece, é o 2, né? Perfeito? Só isso. Na letra B. Letra B, o que a gente pode fazer aqui? Vamos resolvendo o que tem aqui dentro e ver se a gente consegue extrair essa raiz. 100 menos 51, né? Quanto que vai ser? Raiz quadrada de 49. Opa, a gente sabe que essa raiz existe, né? Quanto que é a raiz sétima de menos 1? Lembra que eu falei que raiz, se for ímpar, pode ser negativa aqui no radicando. E qualquer raiz de 1 sempre será 1. Aqui se tem menos e é ímpar, então vai ser menos 1. Aqui ímpar e negativo, então é válido, perfeito? Menos 27, qual o número multiplicado 3 vezes que vai dar menos 27? Menos 3, né? Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Mais 9 vezes menos 3, menos 27. Resolvendo aqui, raiz quadrada de 49 vai ser 7, menos 4. Menos 1 com menos 3 vai ser menos 4, isso vai dar 13 no final, perfeito? Bem, vamos aí. Questão C. Na letra C, lembra que eu falei, vamos resolver de dentro para fora. Vamos resolver cada um desses termos aqui, ó, em separado e ver o que vai acontecer, ó. Vou repetir aqui, né? Raiz quinta de 43 mais. Quanto que é a raiz de 100? Raiz quadrada de 100 é 10, né? A gente já conhece. Aqui. Vezes raiz cúbica de 64. Que número que eu vou multiplicar 3 vezes que vai dar 64? Só pensar um pouquinho. Aqui tem o 4, né? Então, se você multiplicar o 4 3 vezes, você vai ver que você vai obter 64. E quanto que é a raiz quadrada de 25? É o 5. Faça esse produto aqui. 10 vezes 4... 40 vezes 5 vai dar 200. Então vamos somar aqui 200 com 43. Vai dar 243. Agora vamos pensar, né? Será que existe um número que multiplica 5 vezes que dá 243? Como aqui termina com 3, então o 3 é uma das possibilidades, né? E realmente é o 3. Se você multiplicar o 3 5 vezes, você vai ter 243. Perfeito? Bem, então é isso, né? Esse foi uma parte dos exercícios que eu havia pedido em uma aula, né? E agora a gente vai continuar a correção na próxima aula. Até lá!